Para a nossa meditação, estaremos meditando sobre a dependência de Deus. Dependência de Deus é a sabedoria de reconhecer a soberania absoluta de Deus. O texto bíblico que vamos meditar está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Esta é uma esperança nossa, porque sabemos que passamos por fraqueza, insultos, sofrimentos, perseguições, dificuldades, e isto por causa de Cristo. E sabendo que quando perco todas as minhas forças de conhecimento, de boa vontade, então tenho a força de Cristo em mim. Este estudo bíblico nos fará a reconhecer esta dependência de Deus. Reconhecer a dependência de Deus é ter conhecimento da soberania absoluta de Deus. Como está sabedoria, com esta sabedoria é que somos instrumentos nas mãos do Criador em todo o universo. Então, quer ter sabedoria, saiba que você, tendo a sabedoria de Deus, você vai ser somente um instrumento na mão do Criador de todo esse universo. A Bíblia ensina que o reconhecimento da dependência de Deus é fundamental por várias razões, principalmente porque isso espelha a realidade e a condição humana. Então, a condição humana ela é frágil, mesmo do mais alto conhecedor, mais alto estudioso, o melhor cientista, ele vai precisar ter dependência de Deus. É a natureza de Deus e é o caminho para a verdadeira vida e sabedoria. Então, quer ter sabedoria, nós vamos ter que ter este reconhecimento. E as principais razões, conforme as Escrituras incluem, Deus como Criador e sustentador. Ele é Criador, Ele é o que cria e que sustenta todas as suas criações. Então, a Bíblia ela dá fonte para nós sermos dependentes de Deus. E Deus é a fonte da vida. Reconhecer a dependência dele é fundamental. Reconhecer a realidade da nossa existência. Então, precisamos reconhecer esta realidade em nós que somos dependentes de Deus, como seres criadores que dependem do seu Criador. Então, não adianta querermos nos isolar, sendo que foi Deus quem nos criou, e sabendo disto, nós vamos ser dependentes dele para prosseguir nesse objetivo que ele nos criou, para cada respiração e sustento que nós precisamos. Em Atos, capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos. É nele, Deus, que vivemos e nele é que movemos de um lado para o outro e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Pois somos também sua geração, que gerou. Então, nós temos esta compreensão que foi Deus que nos gerou. E limitação humana. As Escrituras destacam repetidamente a fragilidade e a limitação do ser humano. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não fundamente-se
no seu próprio entendimento. Reconhecer a Deus é uma sabedoria que nós não vamos escolher nos fundamentar em nosso próprio conhecimento, mas reconhecer que temos um Criador e devemos confiar que Ele sabe de tudo o que é melhor para nós fazermos. Então, reconhecer em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas, Ele nos endireitará o nosso caminho. Por exemplo, aconselha a não confiarmos em nosso próprio entendimento, mas a reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Então não adianta querermos fazer alguma coisa sozinho, mas fazermos segundo a orientação de Deus. Isaías 40, versículos 6 e 8, voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? De toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, cai-se as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Comparada à vida humana, é erva do campo que seca, somos como a erva do tempo que vai secar-se, contrastando-se com a palavra eterna de Deus, que é infinitamente para sempre. Fonte de sabedoria e direção. A Bíblia ensina que a verdadeira sabedoria não vem do esforço isolado, sozinho, do esforço sozinho. Eu preciso do esforço com a orientação do Deus, mas do temor e reconhecimento de Deus. Em Provérbios 9 e verso 10 está escrito: depender de Deus permite que Ele dirija os nossos passos e nos conceda discernimento que de outra forma não teríamos. Necessidade de salvação e graça. Então a outra fonte é tão necessidade, tão dependente de Deus, que nós reconhecemos a nossa dependência e temos necessidade de ser salvo e da graça, do favor de Deus. O reconhecimento da dependência de Deus está intrinsecamente ligado à compreensão da nossa necessidade e salvação. Então, o reconhecimento da dependência de Deus está na sua essência, da nossa essência do que somos. Nós somos dependentes de Deus, então está intrinsecamente em nós, ligado ao nosso ser. Então, a compreensão da nossa necessidade de salvação. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, como está em Romanos 3 e 23. A salvação é um dom gratuito, é uma graça de Deus, não algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos. Fazemos assim, somos bonzinhos, somos isso e aquilo, justificamos o que somos, então somos salvos. Não, sempre será independente de tempo ou atitude que tomamos. É pela graça, sabendo que nós podemos ganhar a salvação por uma atitude e perdê-la por outra atitude. Então, a salvação é pela graça de Deus, por um favor constante de reconhecimento e continuarmos a fazer aquilo que é da dependência de Deus. A salvação é um dom gratuito, graça de Deus, não algo que podemos alcançar pelos nossos méritos, pelas nossas próprias forças. Efésios 2, 8 e 9. Dependência para ser salvo é uma intrinsecamente inseparável. É este reconhecimento da dependência de ser salvo.
Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, pelo favor de Deus sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Reconhecer a Deus, a nossa dependência dele, expõe a nossa incapacidade de nos salvar a nós próprios. Nós não podemos salvar a nós próprios. E um relacionamento e comunhão. Deus deseja um relacionamento íntimo, por isso ele criou essa dependência dele, para que nós não nos afastemos dele por acharmos que somos independentes, mas somos dependentes com a humanidade que somos. Reconhecer a dependência é um ato de humildade. Muitos não reconhecem porque são orgulhosos, e não deixe que essa dependência tome parte da sua vida. E isto está no homem a liberdade de escolher ter essa dependência voluntariamente, que abre caminho para a comunhão com Deus. Essa dependência abre caminho para nós termos comunhão com Deus, porque nós vamos buscar nele a salvação. Jesus, no Sermão da Montanha, declara: bem-aventurados pobres de espírito, Mateus 5 e 3. Referindo esse pobre de espírito, se refere àqueles que reconhecem a sua total carência espiritual, dependência de Deus. Pobre de espírito depende de Deus. Então, isto significa ser pobre de espírito, porque desses pobres de espírito é que vem a salvação para as pessoas, a dependência de Deus. Em suma, a Bíblia ensina que reconhecer a dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas é um reconhecimento da verdade sobre o que somos. Fugir disto é ir contra a natureza humana de dependência do seu Criador. Quem é Deus? Levando a vida de humildade e sabedoria. É um relacionamento correto com o Criador. Então, mais um reconhecimento da verdade de quem somos e quem é Deus em nossa vida. O soberano, o Criador, isto é um reconhecimento, levando uma vida de humildade. Bem-aventurados pobres de espírito, aquele que se humilha será exaltado. É um relacionamento correto com o Criador. Senhor meu Deus, meu Pai, essas pessoas que ouviram a Tua palavra, tome essa dependência de Deus como um ato de voluntariedade, para que possa tomar essa atitude e ser dependente de Ti com todo o seu coração, e assim eles serão salvos e serão bem-aventurados e serão prósperos, terão um bom relacionamento e terão uma dependência contínua e se alegrará pelo sofrimento, pelas perseguições, pelas lutas, e este sofrimento é aonde vai ter o limite entre esta dependência e a proteção de Deus que entra em ação na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, amém.